Obra poderosa, jovem livre de fobia específica, Congregação Cristã no Brasil, o início de uma batalha invisível. O sol da tarde filtrava-se pelas janelas da pequena casa de alvenaria no bairro periférico de São Paulo, iluminando o rosto pálido de Lucas, um jovem de 22 anos que há mais de uma década lutava contra um medo irracional, a fobia de baratas. Não era um simples incômodo, mas um terror paralisante que o impedia de viver normalmente. A cada avistamento do inseto, seu coração disparava, as mãos tremiam, e uma onda de pânico o dominava, como se estivesse diante de um monstro. Ele já havia tentado remédios, terapias e até mesmo receitas caseiras de amigos, mas nada adiantava. Até que em um domingo ensolarado sua mãe, Dona Maria, uma irmã fiel da Congregação Cristã no Brasil CCB, o convenceu a acompanhá-la ao templo. Filho, você já tentou de tudo, menos confiar em Deus. Vamos hoje, só desta vez. Eu sinto que algo bom vai acontecer, disse ela, enquanto arrumava a bolsa com a Bíblia e o inário. Lucas, cético, mas sem forças para discutir, concordou com um suspiro. Se ao menos isso funcionasse, pensou, enquanto calçava os sapatos. O primeiro contato com a fé que transforma. O templo da CCB, simples por fora, mas cheio de uma energia espiritual palpável por dentro, estava lotado. Os irmãos, vestidos com modéstia, cantavam hinos de louvor com voz uníssona, enquanto o som do órgão ecoava pelas paredes brancas. Lucas sentou-se ao lado da mãe, observando tudo com certo desconforto. Não era sua primeira vez ali, mas nunca havia prestado atenção de verdade. O presbítero José, um homem de barba grisalha e olhos serenos, subiu ao púlpito e começou a pregar sobre a fé que move montanhas. Mateus 17h20. Suas palavras eram firmes, mas cheias de compaixão. Meus irmãos, muitos de nós carregamos fardos que o mundo não vê. Medos, angústias, doenças que nos aprisionam. Mas Jesus não veio para nos deixar assim. Ele disse: tudo é possível ao que crê. Hoje, alguém aqui precisa ser livre de uma cadeia invisível. Deus está te chamando. Lucas sentiu um arrepio. Era como se aquelas palavras fossem direcionadas a ele. Seu coração acelerou, mas desta vez, não por medo das baratas, e sim por uma esperança desconhecida. O convite à oração e a decisão que mudaria tudo. Ao final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam com apertos de mão e sorrisos sinceros, Dona Maria puxou o filho pelo braço. Vem, filho. Vamos falar com o presbítero. Ele ora pelos enfermos e oprimidos. Deus pode te curar. Lucas hesitou. Oração? Curar? Isso é coisa de filme. Mas algo dentro dele, uma voz suave, parecia dizer: tente. O presbítero José os recebeu com um sorriso acolhedor. Após ouvir o relato de Lucas, seus olhos brilharam com uma fé inabalável. Meu jovem, o medo não vem de Deus. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1h07. Vamos orar juntos. Você quer ser livre? Lucas, com a voz embargada, assentiu. Sim, eu quero. O presbítero impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, com autoridade. Senhor Jesus, que quebraste as cadeias da morte, libera este jovem de todo medo irracional. Que o teu Espírito Santo encha seu coração de paz e coragem. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos ao redor também levantaram as mãos em concordância, repetindo, amém. Glória a Deus. Lucas sentiu algo estranho e poderoso percorrer seu corpo. Não era uma emoção passageira, mas uma certeza profunda de que algo havia mudado. A provação e a vitória sobre o medo. Naquela mesma noite, enquanto Lucas ajudava a mãe a arrumar a cozinha, uma barata escura e grande surgiu do nada, rastejando pela parede. Seu primeiro instinto foi gritar e correr, como sempre fazia. Mas, para sua surpresa, uma calma inexplicável o invadiu. Não tenho mais medo, pensou, incrédulo. Com as mãos ainda trêmulas, mais por espanto do que por terror, ele pegou uma vassoura e, sem hesitar, esmagou o inseto. Dona Maria, que observava tudo, soltou um grito de alegria. Glória a Deus, filho! Você está curado! Lucas não conseguia acreditar. Anos de sofrimento, noites em claro, crises de pânico, tudo havia desaparecido em um instante. Não por força própria, mas pela obra poderosa de Deus. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, Lucas subiu ao púlpito pela primeira vez. Com a voz firme mas emocionada, compartilhou seu testemunho. Irmãos, eu vivia escravo de um medo que me impedia de ser feliz. Tentei de tudo, mas só encontrei liberdade quando me rendi a Jesus. Hoje estou aqui para dizer: Deus é real e Ele ainda faz milagres. O templo explodiu em louvores. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em gratidão. O presbítero José, com os olhos úmidos, abençoou. Este é o poder do Evangelho, meus irmãos.
Quando nos entregamos a Cristo, Ele nos transforma por dentro. A vida após a libertação, um novo propósito. Nos meses que se seguiram, Lucas tornou-se um irmão ativo na congregação. Participava dos cultos, das reuniões de jovens e até mesmo das visitas aos enfermos. Sua história se espalhou, e muitos que sofriam com fobias, ansiedades e vícios começaram a procurá-lo, buscando a mesma liberdade. Certa vez, uma jovem chamada Ana, que lutava contra ataques de pânico, aproximou-se dele após um culto. Lucas, ouvi seu testemunho. Você acha que Deus pode me curar também? Ele sorriu, lembrando-se de como fora difícil acreditar no início. Ana, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. A chave é a fé. Não em nós, mas nele. Vamos orar? E assim, sob a mesma fé que o libertara, Lucas começou a ajudar outros a encontrarem a cura em Cristo. Os desafios e a fé inabalável. Nem tudo foi fácil. Houve momentos em que Lucas sentia o medo tentar voltar, como uma sombra do passado. Certas noites, ao ver uma barata na TV ou ouvir alguém falar sobre insetos, uma pontada de ansiedade o atingia. Mas nessas horas ele orava, lia a Bíblia e se apegava às promessas de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7, repetia para si mesmo. E o medo não voltava, porque a fé não é a ausência de lutas, mas a certeza de que Deus está no controle. O batismo, o selo da nova vida. 1 ano após sua libertação, Lucas tomou uma decisão que selaria sua entrega a Cristo, ser batizado nas águas, conforme o exemplo deixado por Jesus. Na manhã do batismo, o rio estava calmo, refletindo o céu azul. O presbítero José, agora não apenas como líder espiritual, mas como um pai na fé, o mergulhou nas águas enquanto declarava: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sepultado com Cristo na morte, ressuscitado com Ele para uma nova vida. Quando Lucas emergiu, sentiu-se renovado. Não apenas livre da fobia, mas livre do pecado, livre para servir a Deus. Sua mãe, emocionada, abraçou-o forte. Hoje você não é mais só meu filho. Você é um filho de Deus. O chamado para servir, um líder em formação. Com o tempo, Lucas sentiu em seu coração um chamado para servir mais. Começou a participar dos estudos bíblicos para obreiros, aprendendo sobre a doutrina da CCB, a importância da humildade e do serviço ao próximo. O presbítero José, percebendo seu crescimento espiritual, um dia o chamou para uma conversa. Lucas, vejo em você um coração disposto. Deus tem usado você para abençoar muitos. Que tal se preparar para ser um diácono? A obra precisa de jovens como você. Lucas, honrado, aceitou o desafio. Sabia que não seria fácil, mas também sabia que Deus o capacitaria. Um dia de provação, quando a fé é testada. Certa tarde, enquanto visitava uma família doente com outros irmãos, Lucas foi surpreendido por um enxame de baratas saindo de um esgoto próximo. Antigamente isso teria feito desmaiar, mas agora sua reação foi diferente. Com calma, ele afastou os irmãos e, com a ajuda de um galho, direcionou os insetos para longe sem pânico. Um dos irmãos mais velhos, impressionado, comentou: Irmão, você não tem mais medo mesmo, hein? Lucas sorriu. Não é que eu não tenha medo. É que confio em alguém maior do que o meu medo. O milagre que se multiplica, uma família restaurada. A transformação de Lucas não afetou apenas a ele. Seu pai, seu Antônio, um homem cético e distante da fé, começou a notar a mudança no filho. Certa noite, após um jantar em família, ele finalmente quebrou o silêncio. Filho, eu vi o que aconteceu com você. Não entendo muito essas coisas de religião, mas acho que esse seu Deus é mesmo diferente. Você acha que ele pode me ajudar também? Seu Antônio carregava o peso de anos de alcoolismo e amargura. Lucas, emocionado, pegou sua mão. Pai, Deus não faz acepção de pessoas. Se ele me libertou, pode libertar você também. Vamos orar? Naquela noite a família uniu-se em oração, e seu Antônio entregou sua vida a Cristo. Pouco tempo depois ele também foi batizado, e a casa que antes era marcada por brigas e tristeza tornou-se um lar de paz e louvor. A obra continua, um legado de fé. Anos se passaram. Lucas, agora um diácono dedicado, viajava com outros obreiros para levar a mensagem do Evangelho a cidades distantes. Em cada lugar, ele compartilhava seu testemunho, e vidas eram transformadas. Em uma pequena comunidade no interior, uma mulher chamada Marta aproximou-se dele após um culto, chorando. Irmão, eu tenho medo de altura. Não consigo nem subir numa escada. Já caí uma vez e quase morri. O Senhor acha que Deus pode me curar como curou você? Lucas, lembrando-se de como Deus o havia livrado, respondeu com convicção. Marta, Deus não muda. Se Ele fez por mim, fará por você. Mas você precisa crer.
E assim, após uma semana de orações e estudos bíblicos, Marta subiu pela primeira vez em anos num telhado para consertar uma goteira sem medo. Sua família que a acompanhava chorava de alegria. A lição final: a fé que vence o mundo. Hoje, Lucas olha para trás e vê uma jornada de dor, fé e vitória. Ele aprendeu que o medo não é mais forte que Deus. A oração move o impossível. Um testemunho verdadeiro pode salvar vidas. Em suas próprias palavras: eu era um prisioneiro do medo, mas Jesus quebrou minhas correntes. Hoje não sou mais escravo de nada, exceto do amor de Cristo. E se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que crer. Conclusão: uma história que não termina. A história de Lucas não é apenas sobre uma fobia vencida, mas sobre uma vida transformada. É sobre como Deus usa o simples para confundir o sábio, como a fé genuína move montanhas e como uma congregação unida em oração torna-se um canal de milagres. E assim, na Congregação Cristã no Brasil, entre hinos, orações e testemunhos, a obra poderosa de Deus continua libertando, salvando e restaurando vidas, uma de cada vez. Glória a Deus! Pessoa levantando as duas mãos em comemoração com tom de pele médio claro cruz. Este relato é baseado em testemunhos reais de irmãos na CCB, onde a fé em Jesus Cristo tem operado maravilhas na vida daqueles que creem.